A paz do Senhor Jesus, queridos professores do Capé de Sande, Ministério de Santo André. Uma honra, um privilégio, uma alegria estar com vocês mais uma vez, gravando alguns comentários que possam servir de subsídio para a nossa tão preciosa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Jó, o título da nossa revista, A Relação do Justo com o Sofrimento, quando ele acontece, coloca todos no mesmo nível, escrita pelo querido pastor Newton Santos. Nós estamos hoje na lição número 12. O título da lição é A Manifestação Divina em Meio ao Dilema de Jó. Uma lição muito preciosa para a gente também. Nós estamos então na penúltima aula, já quase aí no finalzinho de mais um trimestre, muito marcante, muito bonito, muitos aprendizados, com muitos confrontos também, e nos colocando aí de joelhos diante de Deus e o adorando, que é uma das coisas que nós mais aprendemos com o livro de Jó. Parafraseando o subtítulo que temos na capa da revista, né, que quando o sofrimento acontece, ele coloca todos no mesmo nível, de igual modo, quando a manifestação divina acontece, ela coloca todos no mesmo nível. Então, o objeto do nosso estudo agora, que é a lição número 12, é a manifestação divina, quando ela acontece de fato. Não importa muito se somos altos ou baixos, gordinhos ou magrinhos, ricos ou pobres, brasileiros, chineses ou mexicanos, bonitos ou feios. O que mais importa é o próprio Deus se manifestando e falando conosco. Então, diante de uma lição tão preciosa, eu espero contribuir com os amados professores à medida que eu vou comentando algumas coisas, tá bom? Então, após um longo silêncio, Deus se manifesta. Nosso Deus, ele fala com Jó, e não só com Jó, em alguns momentos, acho que no capítulo 42, ele se direciona até para os amigos de Jó. Então, só que quando Deus fala, ele não fala exatamente o que Jó gostaria de ouvir. É importante nós frisarmos isso. Em segundo lugar, Deus também não se vê obrigado a responder as perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus vai fazer outras perguntas. Deus fala com Jó não respondendo, mas fazendo outras perguntas que calam Jó, que fazem Jó colocar as mãos na boca, mas que fazem Jó também manter uma postura de submissão e de adoração diante do Senhor e diante de tudo aquilo que Deus pergunta para ele. O nosso texto-chave, que está registrado no capítulo 40, verso 6, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E aí, um pouquinho depois, no capítulo 41, versículo 6, Deus continua respondendo ou perguntando para Jó desde uma tempestade. Então, Deus fala, né, de dentro de um redemoinho e depois de dentro ou desde uma tempestade. Daí em diante, nós vamos ver que existe uma disparidade muito marcante entre as falas de Deus e as falas do justo Jó. Por quê? Quando Deus fala com Jó, capítulo 38, versículo 3, Deus diz assim: Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu irás me responder. No versículo 4, onde estavas tu? Ainda no versículo 4, faze-me saber. Então nós chegamos a perceber até uma ironia divina em alguns momentos. O pastor Sidlow Baxter, um pastor australiano que pastoreou igrejas em Edimburgo, na Escócia e na Inglaterra, ele tem uma coleção, um comentário bíblico bem acessível, chamado Examinar as Escrituras. E nesse ponto ele diz que a ironia divina é benevolente, não é sarcástica. E essa ironia divina serve com o propósito de humildar o servo Jó, e não de humilhar, e não de zombar dele. Eu achei muito rico, muito interessante esse comentário, porque no capítulo 38, versículo 21, o Senhor Deus vai dizer o que para Jó? De certo, tu sabes, porque já eras nascido. Como que dizendo, você é eterno, né, Jó? E porque grandes são os números dos teus dias. Capítulo 38, versículo 21. E ainda no capítulo 41, versículo 7, Deus diz assim para Jó: Eu te perguntarei e tu me responderás. E aí, a disparidade que nós vemos em relação às falas de Jó, eu marquei algumas aqui também. A primeira delas, capítulo 41, versículo 4, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. No capítulo 41, versículo 5, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. No capítulo 42, versículo 2,
o Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E por último, talvez uma das mais famosas frases aí do Jó, ele diz a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então essa disparidade aí é muito marcante entre quando Deus fala e quando Jó fala, e vai permear essas nossas últimas observações aqui nesse diálogo de Deus com o Jó. O que eu anotei aqui nesses últimos dias, relendo com calma o texto e com carinho, é que os principais questionamentos que Deus direciona para Jó falam a respeito da presença de Jó, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua organização, da sua ordem, do seu cuidado, da sua provisão, da sua força, da sua coragem, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, do seu juízo e, sobretudo, da sua soberania. Então é como se Deus estivesse perguntando para Jó: como é a sua sabedoria, Jó? De que tamanho é a sua sabedoria? Como é o seu conhecimento? Onde chega o seu conhecimento? A sua inteligência? Como que você organiza o universo? Como que você provê tudo para os animais? O que você entende mesmo, Jó? Qual é a sua majestade? Qual é a sua soberania? E é muito interessante o jeito que Deus aborda o seu servo, tão admirado por ele mesmo. Na introdução, nós temos aqui na página 54 a nossa introdução, que começa assim: depois de tantas vozes. E isso, o pastor Newton, ele fez essa introdução assim, ele foi muito feliz. E isso me pegou, me marcou: depois de tantas vozes. Então, depois de tantas vozes falando a respeito do seu sofrimento, mais especificamente falando sobre a causa do seu sofrimento, Jó ouve as vozes dos seus 4 amigos. E aí ele fala também, e por último ele vai ouvir a voz mais importante, que é a voz do Todo-Poderoso, a voz última, a voz decisiva. Então, até aqui, por um longo tempo, Deus havia ficado em silêncio sobre todo o drama de Jó. Seus 4 amigos falaram e falaram e falaram, expuseram seus pensamentos, construíram sua teologia, filosofaram, julgaram Jó. Eles foram presunçosos e apressados. E é interessante, professores, vocês trazerem ali 1 minutinho ou 2, 3 minutinhos diante dos seus alunos, fazer uma recapitulação, resumindo como que os amigos de Jó conversaram com ele. Sempre, ou na maioria dos casos, sendo presunçosos, sendo apressados em julgar o servo Jó, que não estava em pecado. Parece que onde Satanás não chegou, isto é, na alma de Jó, parece que os amigos dele chegaram, sabe? Então, em alguns momentos, a gente lendo, esses últimos, aliás, lendo todo o livro de Jó, a Bíblia, lógico, não fala isso, mas parece que Satanás enviou até os amigos de Jó para falarem com ele. Mas, enfim, isso é só uma impressão que nós temos. A Bíblia não relata que Satanás fez esse envio. O pastor Newton, no parágrafo ainda, na introdução, esse primeiro parágrafo, ele diz que Jó apresenta alguns questionamentos e algumas queixas. Mas é muito importante nós lembrarmos que Jó não blasfemou e, sobretudo, lembrarmos que Jó não perdeu a sua fé. Então ele faz questionamentos, ele faz algumas queixas, ele pergunta muitas coisas para Deus, mas nós precisamos entender que Jó falou de dentro do seu sofrimento, porque para nós é muito mais fácil falar do sofrimento dele estando de fora, com milhares de anos aí que nos separam. Então eu estou nessa mesa confortável, com um notebook próprio para isso, com a saúde ok, com a minha família ok. E é muito mais fácil a gente falar do sofrimento de fora, mas para quem fala do seu próprio sofrimento, estando de dentro, vamos dizer assim, nós entendemos todas as queixas, todas os lamentos, as murmurações que Jó apresenta a Deus. Tá? O que é importante nós entendermos também é que parece que Jó ele luta muito em suas questões ali para entender a causa do seu sofrimento. É lógico que o sofrimento em si ele é importante, mas a causa do sofrimento parece que é uma das coisas que mais perturba Jó. Porém, Deus não podia, entre aspas, Deus não podia revelar para Jó, desde o início, qual era
o propósito do seu sofrimento ou por que ele estava sofrendo. Por quê? Porque senão essa revelação anularia o propósito do sofrimento de Jó. A resistência de Jó seria artificial, não seria um verdadeiro teste de caráter. Então, pelo menos a princípio e durante o seu sofrimento, Deus não pode revelar para Jó o porquê do seu sofrimento. Se Deus explicasse isso para Jó, ele estaria automaticamente destruindo o próprio objetivo de toda a sua provação. E nós podemos aplicar, professores, isso para as nossas vidas, né, para as suas vidas, para as vidas dos seus alunos, assim, pensando o porquê que Deus não nos explica algumas coisas. E nós vivemos em alguns momentos, alguns sofrimentos, algumas provações com esse dilema, né? Por que Deus? Por que isso? Né? Ou para quê? Mas nem sempre nós vamos ter a explicação de Deus no princípio. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Nós teremos as explicações muito mais para o final. Para quê? Para que o propósito de Deus não seja destruído durante o processo. Isso dói bastante, mas é uma verdade. É uma verdade muito bíblica. Mas enfim, depois que todos falaram, né, Deus concede licença, por assim dizer, para que todos falem. Satanás falou com ele, os amigos de Jó falaram, a esposa de Jó falou, o próprio Jó falou, e agora, segundo a narrativa, né, a segunda ordem da narrativa do texto, é o próprio Deus quem fala. Então, parece que isso é simbólico. A voz última é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Deus fala por último porque se Deus tivesse falado primeiro, depois não sobraria mais nenhum espaço para nenhuma conjectura, para nenhum julgamento, para nenhuma suposta sabedoria de nenhum dos seus amigos e muito menos de Jó. E quando Deus abre a boca, por assim dizer, ele não concede para Jó respostas fáceis, pelo contrário, ele lhe destina 70 perguntas, são perguntas retóricas, como quem dizendo, nós já sabemos a resposta, não é, Jó? Então Deus não fala com Jó respondendo, Deus fala com Jó perguntando. Deus não responde o que Jó queria saber. Será que isso acontece com a gente? É interessante nós lermos a Bíblia e nos colocarmos no lugar de todos os personagens, não só no lugar dos personagens bonzinhos, mas até dos personagens não tão bonzinhos assim, sabe? Mas Deus faz muitas perguntas para Jó que apontam para sua grandeza, para sua soberania, para sua majestade. Não são perguntas, não é perguntar por perguntar. Não é que Deus está perguntando para Jó perguntas pelas próprias perguntas, mas que apontam para algo maior, ou apontam para Ele mesmo, para o Todo-Poderoso. O objetivo divino é fazer com que Jó vire o seu rosto para outra direção, porque já está olhando somente para ele, somente para ele, somente para si. Por mais que a sua dor seja muito intensa e quase insuportável, Deus está dizendo, eu preciso que você compreenda outra coisa. Eu preciso te perguntar algumas coisas, a fim de que você vire os seus olhos para outro lugar. E abre os braços e se revela para Jó. E se mostra para Jó e se manifesta para Jó. Então esse é o grande objetivo de todas essas 70 perguntas tão bonitas e tão poéticas que o Senhor Deus destina para Jó. Na verdade, algumas respostas que nós supomos que irão nos satisfazer, não nos satisfazem, não é verdade, queridos professores? Jó, ele tinha uma suposição, que se Deus respondesse as causas do seu sofrimento, os porquês de toda a sua dor, de todas as tragédias que ele experimentou, ele se satisfizesse. E não é verdade isso, e nós somos assim também, né? Nós, para os dilemas diários aí de nossa vida, em maior ou menor grau, nós achamos que as respostas de Deus sempre nos ajudarão, e nem sempre as respostas nos ajudam. Às vezes, inclusive, não vai fazer diferença nenhuma, ou vai fazer pouca diferença, porque nós precisamos de mais do que respostas, nós precisamos olhar para Deus, compreender o Senhor. Avançando um pouquinho, nós nos perguntamos nesse sentido, puxa, Deus fez muitas perguntas
mas ele fez muitas perguntas para quê? Foi justamente com o intuito de restaurar Jó. No final do livro nós vamos ver na lição número 13, que Deus restaurou Jó, restaurou a saúde de Jó, restaurou a família de Jó, dando-lhes outros filhos, né? Restaurou ali Jó de maneira social, de maneira financeira, mas antes de Deus dar todas essas restaurações físicas na vida de Jó, ele precisa restaurar o espírito de Jó. Então por isso que ele se manifesta dessa forma para Jó. Eu me lembro muito de uma frase que eu comento muito com um irmão querido da igreja, de T.S. Eliot. Foi um escritor, um poeta americano, um dramaturgo. Ele diz: prepara-te, ó minha alma, para te encontrares com aquele que sabe fazer perguntas. Prepara-te, ó minha alma, para te encontrares com aquele que sabe fazer perguntas. Deus é aquele que sabe fazer perguntas. Deus é aquele que desde o início faz perguntas. Vocês se lembram como foi com Adão e Eva? Onde vocês estão? Ou ele pergunta para Adão mais especificamente: onde estás, Adão? Quem te mostrou que você estava nu? Por que você comeu? Ainda uma quarta pergunta que eu anotei aqui: por que fizeste isso? Um pouquinho depois, com Caim, Deus pergunta para Caim: por que você se irou? Por que descaiu o seu semblante? Onde está o teu irmão? Uma das perguntas mais pesadas que Deus já pôde fazer para algum ser humano. Onde está o teu irmão? O que fizeste? Deus é Deus que sabe fazer perguntas. Sabe responder em muitas ocasiões? Sabe. Sabe nos dar muitas respostas e nos dar sabedoria? Sabe. Mas nós precisamos compreender que não somente em Gênesis ou no livro de Jó, mas de Gênesis a Apocalipse, Deus é um Deus que faz perguntas, porque dialoga com a gente. Ele faz perguntas certas que nos colocam em nosso devido lugar e que revelam a sua grandeza e a sua soberania. No primeiro tópico, avançando um pouquinho mais, o pastor Newton titulou assim: finalmente Deus fala com Jó. E aí nós temos capítulo 38, versículo 1 e 4. Então Deus quebra o silêncio e temos dois discursos, tá, meus irmãos? Vocês apresentem para os alunos aí. O capítulo 38, versículo 1 até o capítulo 40, versículo 5 é o primeiro discurso. E o segundo discurso que Deus destina aí a Jó, capítulo 40, versículo 6 até o capítulo 41, versículo 34. E nós temos algumas divisões. Eu vou mandar uma figura, uma imagem para o pastor Éden, e ele vai compartilhar depois no grupo aí com vocês, porque nós temos as questões de Deus destinadas a Jó em relação à terra. Então Deus pergunta coisas sobre a criação, os oceanos, sobre a alva da manhã e sobre fontes ocultas. Num segundo momento, e aí que eu tenho todas as referências que os irmãos vão ter em mãos depois, né? Num segundo momento, em relação aos céus, então sobre luz, trevas, todos os elementos, as estrelas, as leis da natureza. Num terceiro momento, perguntas em relação aos seres vivos, sobre os animais, as aves, enfim, animais ferozes. E num quarto e último momento, sobre malfeitores orgulhosos, sobre o Behemoth, o Leviatã, o hipopótamo e o crocodilo gigantes, né? E depois Jó em resposta, está dentro aqui desse quadro, né? Então é muito interessante. Deus ele faz todos esses questionamentos de Jó, como quem dizendo: Jó, você é o homem do tempo, né? Você entende bastante sobre meteorologia, você cursou biologia ou zoologia ou oceanografia? Não, né, Jó? Então eu estou aqui e eu sei sobre tudo isso daí. E nós vamos entender o porquê que Deus faz algumas perguntas específicas durante os nossos comentários. Uma coisa que é certa e que eu preciso compartilhar com vocês, queridos professores, é que Jó ansiava pela resposta divina, né? A manifestação de Deus era o bem mais precioso que Jó aguardava. Jó queria ouvir a voz de Deus, por assim dizer. Ele ouviu seus amigos, ele se lamentou, ele chorou, ele sofreu, ele questionou, ele apresentou uma série de perguntas, mas o que ele mais ansiava era em ouvir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece que a provação de Jó foi ainda maior, porque somente depois de ouvir as vozes dos seus amigos, com suas teologias e filosofias, enfim,
e de ser muito perturbado e acusado e humilhado e criticado. E aí, depois de tanto tempo que Deus vai ouvir Jó. Então Jó, enquanto ele sofria, ele guardava esse anseio e esse desejo por ouvir o seu bem mais precioso, que seria a voz de Deus. Depois de ouvir tantas vozes distorcionantes a seu próprio respeito, Deus ouve a voz de Deus. Aliás, Jó ouve a voz de Deus, perdão. E o professor Newton, o pastor Newton, ele, muito interessante, ele disse que quando Deus fala, diferente dos amigos de Jó, ele não coloca o dedo na ferida de Jó. Então Deus não acusa Jó. E por mais que Deus confronta o seu servo Jó, ele não o afronta. Deus não acusa. Quem é o acusador, nós sabemos que é Satanás. Satanás é aquele que acusa. Deus, pelo contrário, Deus é aquele que livra, é aquele que defende, é aquele que justifica. E nós temos mais uma aplicação para trazermos para a sala de aula. O que é que você já ouviu ao seu respeito, sabendo que não era verdade? O que é que já falaram de você sem ter conhecimento dos fatos? Qual a imagem que já construíram de vocês de que não era verdade? Né? Mas lembrem-se de uma coisa, isso é um grande consolo para a gente. Deus sabe de tudo e Deus, por fim, vai se levantar com a última palavra a nosso respeito. Cedo ou tarde Deus vai se manifestar. Pode ser nessa terra, nesse mundo ou no porvir. Mas nós um dia conheceremos a voz de Deus ao nosso respeito. Jó, o que ele mais queria ouvir era sobre a causa de seu sofrimento e queria uma solução para o seu sofrimento. Mas quando Deus fala com Jó, ele não fala nem sobre a causa de seu sofrimento e nem, a princípio, dá uma solução imediata para o seu sofrimento. O que isso significa? Que Deus fala com Jó no agora de Jó. Deus fala com Jó não no antes e não no depois, mas no agora de Jó. E eu penso, meus irmãos, que é muito histórico o livro de Jó, porque se fosse... Eu não tenho como imaginar que isso seja uma ficção, que seja uma criação humana, porque os homens não chegariam, seria um Deus muito decepcionante, né? A mente humana ia colocar não, olha Jó, você sofreu por isso, por isso e por isso, e agora você vai ter uma solução aqui rápida e imediata, e não é o que acontece. Então seria um Deus muito fabricado pela mente humana, muito decepcionante para alguns, mas fora da nossa realidade. Então isso me coloca assim a pensar dessa forma, na historicidade do livro de Jó, em todas as suas verdades. Então Deus, por assim dizer, ele descortina os seus feitos, ele revela a sua criação, toda a natureza, as suas ações poderosas, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua majestade, a sua eternidade. Só que Deus não fica em cima da temática do sofrimento de Jó. Isso é muito interessante. Ele, como eu disse há pouco, ele vai levando Jó, ele vai conduzindo Jó para um outro caminho, tentando tirar do seu sofrimento. E a grande pergunta aqui é, como é que Deus tira Jó do seu sofrimento? Mostrando a beleza do seu infinito poder, revelando a glória da sua majestade, expondo as grandezas da sua criação e falando sobre como ele sustenta e governa todo o universo de maneira soberana e de maneira majestosa. Então Deus está dizendo, Jó, olhe para mim. Com todas essas perguntas que eu faço para você, me contemple. Contemple o seu Criador. Contemple aquele que te criou, aquele que criou todas as coisas, todo o universo, todas as galáxias. Olhe para mim, porque esse é o início do fim do seu sofrimento. Quando você começar a olhar para mim e se render a mim e me adorar. Em muitos casos, é assim que Deus começa a nos tirar de muitos sofrimentos e de muitos dilemas. Na página 55, no terceiro parágrafo, o pastor Newton, ele disse assim, parece que Jó compreendeu muito bem que, de fato, ignorava a soberania do Todo-Poderoso. E essa palavra me marcou bastante também, ignorava. Então, até então, Jó estava ignorando a soberania de Deus. Deus é soberano. Então, quando Deus fala com Jó, ele está dizendo isso. Jó, não
não me ignore, não ignore algumas coisas ao meu respeito. Jó, você está ignorando algumas coisas ao meu respeito enquanto considera muitas coisas ao seu próprio respeito. E na verdade, não é sobre você, Jó, é sobre mim, é sobre o Todo-Poderoso. Essa é a forma que Deus começa a tirar Jó do seu sofrimento. No capítulo 2, ou no segundo tópico, intitulado como a perplexidade da fala de Deus dirigida ao seu servo Jó, nós temos algumas lições muito preciosas aqui também, nesse segundo e último tópico da lição número 12. Nós vemos que após longos debates, esses debates aí que são as falas apresentadas dos amigos de Jó e do próprio Jó, são longas porque se estendem do capítulo 3 até o capítulo 37, então é bastante coisa. E aí, o pastor Newton, ele traz uma frase do Frederick Buechner. Ele diz que Deus não revela o seu magnífico projeto, mas ele revela a si próprio. Então é sempre nesse sentido. Eu achei muito preciosa essa frase também. Não é que Deus está simplesmente revelando um projeto para Jó, mas Deus está revelando o seu ser para o seu servo Jó. No subtópico A, maior e melhor é a soberania de Deus que o sofrimento em si. Só esse subtítulo tem um poder de coesão muito forte, muito marcante. Maior e melhor é a soberania de Deus do que o sofrimento em si, por mais que o sofrimento seja tão gritante, tão absoluto e quase insuportável na vida de Jó. E aí o pastor Newton ele traz uma questão, existe uma questão aqui. Por que, ao invés de Deus responder os questionamentos de seu servo Jó a respeito da razão do seu sofrimento, o Senhor revela a sua obra, revela a obra da sua criação? Então essa é uma pergunta muito pertinente e que aguça muito o ouvido dos nossos alunos, de toda a nossa sala. Aguça muito a nossa curiosidade a respeito de toda a história de Jó, de toda a narrativa apresentada ali no livro, de todo o drama que Jó sofreu. Por que é que Deus, ao invés de responder os questionamentos a respeito da causa ou da razão do sofrimento de Jó, ele revela a obra da sua criação? Parece, num primeiro momento, que Deus está fugindo das respostas de Jó. Absolutamente não. O teólogo Charles Swindoll, comentado aqui na revistinha também, ele disse: ao que parece, o Senhor está ajudando Jó a ir além do seu mundo imediato de sofrimento. Então esse é o primeiro passo. O teólogo Baxter, que eu citei para vocês agora há pouco, ele coloca essa parte da seguinte maneira: a linguagem, a poesia, o rico simbolismo, a universalidade de ideias e ilustrações, tudo isso certamente eclipsa o que veio antes, sendo qualidades provavelmente insuperáveis em toda a literatura. Página 76. Então, ele está dizendo assim que Deus está fazendo um eclipse em cima do sofrimento de Jó, para que Jó possa então entender a respeito do ser de Deus. Por mais que o seu sofrimento seja legítimo, intenso e real e verdadeiro, e nós não estamos aqui minimizando o sofrimento de Jó, mas nós estamos colocando o dedo e apontando para a reação, para a manifestação divina diante do seu sofrimento. Nós precisamos entender isso, que antes de Deus trazer o alívio que Jó tanto queria, e as respostas que tanto que Jó queria, e fazer cessar o seu sofrimento, Deus quer levar Jó para um outro nível, um nível de compreensão a respeito do seu ser. É por isso que, diante de tantas perguntas maravilhosas, nós vamos vislumbrando a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua majestade, sua onisciência, a sua onipotência, a sua sabedoria, a sua bondade, e tudo isso tem que ficar muito claro, muito exposto diante da nossa sala. E uma outra aplicação aqui que nós podemos também, de repente, deixar como sugestão para os amados professores, é que o mundo não gira ao nosso redor. De certa forma, Deus está falando isso para Jó e jogando essa bomba no colo de Jó. Jó, o mundo não gira ao seu redor. Você não é imortal. Você não é inapagável. Cedo ou tarde, isso acontece com a gente também.
né? Nós somos seres humanos assim, né? Nós temos o nosso ego e nós temos que vigiar muito com o nosso ego. Então, quando algumas coisas acontecem com a gente, sofrimentos e dilemas e perseguições e tribulações, nós tendemos a achar que o mundo gira ao nosso redor e que tudo deveria parar para nos assistir, que tudo deveria parar para nos ajudar e nos contemplar. E não é exatamente isso com isso que nós devemos nos apegar. Não, o mundo não gira ao nosso redor. Nós costumamos dizer, né, que depois que nós morremos, o nosso guarda-roupa é desfeito rapidamente, né? Parte do nosso guarda-roupa, por exemplo, é doada, parte fica para os filhos. E se nós pensarmos numa segunda geração, nossas roupas a gente não dá conta de pensar sobre isso daí. O nosso nome, a nossa história, tudo vai ser apagado, né? Se você pensar, você deve ter foto dos seus pais ou até dos seus avós, mas dificilmente você tem foto dos seus bisavós, quem dirá dos seus tataravós. Então, literalmente, né, e absolutamente, o mundo não gira em nosso redor. Mas nós temos um consolo: o nosso nome não será esquecido por Deus. E a lembrança que mais importa em relação a mim, em relação a você, é a lembrança de Deus. Deus não nos perde de vista. Deus jamais vai esquecer de mim, Deus jamais vai esquecer de você. E nós temos que ter a maior preocupação da nossa vida, como diria o pastor Russell Shedd, é essa: em conhecer a Deus e ser conhecido de Deus, para que no final de tudo nós jamais venhamos a ouvir de Deus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O bem mais precioso que nós podemos ter, por assim dizer, é a fala de Jesus ao nosso respeito: eu o conheço, eu não me envergonho dele. E o Senhor Jesus jamais vai nos perder de vista. Ele nos gravou na palma das suas mãos, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós somos como menina preciosa aos seus olhos. Sobretudo, para finalizar esse tópico, eu marquei aqui, queria compartilhar com os queridos professores que, já que o mundo não gira ao nosso redor, o nosso sofrimento não é a coisa que mais importa no mundo. E nós temos exemplos vívidos disso na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu muito, não somente na sua morte, mas na sua vida. Jesus sofreu em vida, sofreu na morte, na cruz do Calvário, mas ele olhava para além do seu sofrimento. Ele tinha um propósito que ia para além de todas as suas dores. O que dizer dos sofrimentos dos apóstolos, dos primeiros cristãos, do apóstolo Paulo, por exemplo? Eles olhavam para além dos seus sofrimentos. Eu trago um versículo do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. E isso é muito interessante. Paulo, por todo o conhecimento que ele tinha, ele sabe, muito provavelmente ele sabia que seria decapitado dali a algumas horas, dali a alguns dias. Mas mesmo assim, ele fala: a coroa da justiça está guardada para mim e que o Senhor me dará naquele grande dia. Porque em termos físicos, Paulo está para perder a sua cabeça. Mas em termos espirituais, ele está para receber uma coroa. Uma coroa porque ele ama a vinda do Senhor e ele sabe que será ressuscitado por Jesus Cristo. Então ele olha para além dos seus sofrimentos, ele olha para o porvir. E isso nos ajuda, aplicando, muitos versículos neotestamentários, nos ajuda muito a entender todo esse tratamento de Deus para com a vida de Jó. O outro subtópico, que é o B, diante de tanto poderio divino, é inevitável o silêncio humano. Então aqui o pastor Newton, ele frisa muito bem que Jó se cala. Jó, ele chega uma hora que ele põe a mão na boca, porque ele fica boquiaberto diante de Deus. E chega um momento que ele não tem mais nenhuma pergunta para apresentar para Deus, nem resposta, e nem questões,
e nem ideias, e nem debates, mas apenas contemplação. Isso acontece conosco. Cedo ou tarde, nós não temos mais nenhuma carta para colocar na mesa. E nós baixamos a guarda e nós nos rendemos diante de Deus, o Todo-Poderoso. Eu me lembro muito de Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Isso na ARC, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E na NVT diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo resulta em discernimento. Eu peguei essas 3 traduções para a gente frisar isso daqui, que antes de buscar conhecimento, de repente Jó, de certa forma, estava buscando ali um conhecimento, né, da causa ou da solução para o seu sofrimento. Antes disso é necessário temer ao Senhor, estar rendido diante do Senhor, estar com temor diante de Deus. O temor é o princípio da sabedoria ou o princípio do conhecimento. Eu acho que esse é um versículo que se aplica muito a essa situação de Jó. Na página 56, está escrito assim, no primeiro parágrafo: então, se não é possível compreender a obra criativa de Deus, logo não há nenhuma possibilidade de compreensão dos propósitos divinos sobre a vida dos seus servos e servas. Então ele coloca essas 2 coisas diante da gente, o professor Newton. E se Jó não consegue compreender a obra ou a criação de Deus, muito menos ele vai compreender os propósitos divinos em relação à sua vida. O teólogo Sidlow Baxter coloca da seguinte forma: simplesmente por expor a profunda ignorância de Jó sobre o governo natural de Deus, tal fala mostra a absoluta incapacidade dele de julgar o que é mais incompreensível e misterioso: o governo moral de Deus. Então, ele faz a distinção entre governo natural, que Jó obviamente não iria compreender nas suas profundezas, e governo moral de Deus, que é aquilo que ele almejava tanto para a sua vida. Eu só acho muito importante nós frisarmos, queridos professores, que Deus sentia um profundo interesse e compaixão por Jó. Por mais que Deus fez várias perguntas para Jó e confrontou Jó, Deus se levanta a favor de Jó. Isso vai ficar muito claro na nossa próxima lição, e a manifestação divina em relação a Jó e todas as suas perguntas não subtraem a compaixão de Deus em relação a Jó. É como se Deus estivesse dizendo para Jó: Jó, eu tenho um plano para você, ou seja, para você se apoiar em mim, mais do que você se apoiar nas explicações ou você se basear em respostas, se apoie em mim, se entregue a mim, fique comigo, por mais que você não saiba tudo, por mais que parece que está tudo muito anuviado diante de você, mas fique comigo, porque cedo ou tarde você não vai se arrepender. A verdadeira fé, ela consiste nisso, de não ser uma fé circunstancial, que não depende de alguma circunstância, de alguma situação, para de fato servir e amar a Deus. Mas a fé verdadeira, uma fé madura, ela vai para além das situações. Por mais que a situação que nós estejamos passando seja incompreensível, por mais que nos falte respostas, por mais que nos falte explicações, a fé verdadeira permanece. É a fé ainda que, e não a fé somente se. Não é uma fé condicional, sobretudo não é uma fé cega também. Não é uma fé ingênua, é uma fé que traz em si maturidade. Porque muitos podem argumentar e dizer: mas confiar dessa forma em Deus é confiar cegamente, é ter uma fé cega. Nós sabemos que é justamente o contrário, se lembrarmos inclusive que Jó fala que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, de fato, não é uma fé cega, mas é uma fé madura. E o último subtópico, antes da nossa conclusão, está escrito assim: sendo Deus por um momento. Muito provocativo o que o autor da nossa revista traz aqui, como se Deus estivesse convidando Jó para assumir
o seu lugar, nem que fosse por um momento, né? Isso daqui fala de relativização, né? Deus, sabe aquela compreensão que a gente tem de que se eu estivesse no lugar de Deus, as coisas seriam melhores? A gente tem que relativizar isso daí. Tem um livro que eu me lembro agora de um rabino judeu chamado Harold Kushner. Ele escreveu esse livro quando seu filho faleceu. E o título do livro é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E aí ele traz a questão da tenra infância do seu filho. Eu li esse livro faz muito tempo, né? E quase questionando Deus, né? Que isso seria injusto o filho dele morrer de uma doença tão grave e tão jovem, tão novo, na verdade, né? Mas a gente tem que relativizar no seguinte sentido: e quando coisas boas acontecem a pessoas ruins? Porque nós, de repente, em algum momento de evangelização, de testemunho da nossa fé, já aconteceu comigo, de pessoas questionarem as supostas injustiças de Deus. Mas ninguém traz à mesa, traz à tona a questão da graça abundante de Deus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, por exemplo. Que Deus cuida em muitos momentos de ímpios e dá muitos livramentos. Então, uma outra lógica é aquela, sabe, de que eu sou inocente, eu não deveria herdar a culpa de Adão. Quando alguém fala isso, está se colocando no lugar de Deus, né? Eu não deveria herdar a culpa de Adão. Mas quem diz isso não sabe que, no fundo, todos nós somos Adão e todos nós somos Eva. Porque se nós estivéssemos lá, naquele lugar de Adão, nós também pecaríamos. Se estivéssemos no lugar de Eva, nós também seríamos tentados e cederíamos à tentação, né? E nesse sentido, é por isso que Deus não nos dá uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma milésima chance, mas Ele nos dá Cristo e a sua graça. Isso é muito importante nós deixarmos frisados, porque assim como nós não herdamos a culpa, aliás, assim como nós herdamos a culpa de Adão, nós também podemos herdar a graça do Senhor Jesus Cristo concedida através da cruz do Calvário. Então, eu estou conversando dessa forma com os professores para provocar vocês e trazer alguma coisa nesse sentido também para os alunos, né? A gente tem que relativizar. E se nós estivéssemos no lugar de Deus, como nós agiríamos? Nós daríamos conta de estar no lugar de Deus? Né? Então, é Deus dizendo para Jó, em outras palavras, né? Lógico, parafraseando: você daria conta, Jó, que assumiu o meu lugar por um dia, por 12 horas? Você está tentando agir exatamente dessa maneira. E aí nós temos as referências aqui na revistinha. É como se Deus perguntasse para Jó: o que você faria no meu lugar? Como seria a sua glória? Como você controlaria os limites da natureza? Como você cuidaria dos animais? Então, por exemplo, o hipopótamo, que é o behemote, ou o leviatã, que devorariam Jó numa fração de segundos, perto de Deus é como um grão de areia, é como um pingo de água de um balde, é como uma formiga que está ali no nosso quintal, ou seja, como um nada para Deus. Tem uma frase muito interessante para a gente finalizar esse último tópico, do Charles Swindoll. Ele diz assim: essa foi a placa que Deus colocou na frente de Jó, a saber, você não está no controle de nada, Jó, a responsabilidade é minha, você é meu servo, eu sou o seu senhor, sei o que estou fazendo, e tudo que eu estou fazendo está absolutamente sob o meu controle. Então isso ficou grifado, estampado com letras gigantes diante de Jó. E eu acho muito interessante também se os professores frisarem isso diante da sala de aula. Dentre tantas preciosas lições que tem aqui na revista e que os professores podem pensar, na conclusão eu diria que é o seguinte: Jó não ensina sobre Jó, o livro de Jó não ensina sobre Jó, mas ensina sobre Deus. Ensina sobre Jó em termos secundários, mas em termos primários fala sobre Deus, seu governo, sua majestade, sua soberania. Tá? O autor de Jó não quer nos ensinar a respeito de um homem, mas a respeito de Deus, assim como o autor de Hebreus, no capítulo 11, vocês se lembram, nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé, e ali o escritor de Hebreus ele traz muitos personagens do Antigo Testamento que tiveram fé.
E aí quando ele acaba o capítulo 11, capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então parece que reside um paradoxo nisso, né? O autor de Hebreus, por exemplo, ele está falando, olha Moisés, olha Abraão, olha Davi, olha tantos personagens e como eles tiveram fé no Antigo Testamento, mas não olhe para eles no final das contas. Olhe para Deus, porque é Deus que faz isso na vida de um ser humano. É a mesma coisa, é o mesmo ensino tão precioso que nós temos no livro de Jó e que a revista tem nos ajudado tanto a perceber. Olhe para Jó, para a sua paciência, para o seu sofrimento, para a sua fidelidade, mas de forma secundária, de forma primária, olhe para Deus, aprenda a respeito de Deus, a respeito do ser de Deus e a respeito das obras de Deus. A mensagem de Jó é muito maior do que o homem Jó. A mensagem que nós temos no livro de Jó é muito mais sublime. Na conclusão, o pastor Newton, ele diz assim, diante de magnífico texto, com palavras de grande sabedoria a respeito de Deus, podemos extrair algumas lições, são 3 lições para a nossa vida. E aí os professores podem expor essas 3 lições aí bem práticas para a vida dos alunos aí. Então, querido professor, eu finalizo dessa forma. Tente, depois de vocês lerem essa conclusão, que eu achei muito preciosa, muito sucinta também, tentem frisar, expor para os seus alunos a respeito da grandeza de Deus. E que o livro de Jó nos leva a nos render a Deus e a adorar a Deus na sua magnitude, na sua absoluta soberania. E por mais que seja insondável os seus caminhos, nós estamos no caminho de Deus. Por mais que sejam tão gloriosos os seus pensamentos a respeito de nós como igreja, ainda assim nós somos igreja e ainda assim o Senhor tem nos sustentado. Ainda assim Ele é rei, Ele é o nosso rei que governa o nosso coração. Essa é a lição tão preciosa que traz o livro de Jó, sobretudo quando falamos a respeito da manifestação de Deus, né, diante de Jó. Eu queria finalizar com 2 frases. A voz que faz rolar as estrelas ao longo profere todas as promessas ao nosso respeito. Isaac Watts. E Cotton diz o seguinte, aquele que cura o coração partido é também aquele que conta o número das estrelas e que as chama pelo seu nome. Querido professor, querida professora, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo te capacite para ministrar essa aula tão preciosa para a sua sala. Te capacite em sabedoria, em amor, em poder, em autoridade. Essa é a minha oração pela sua vida. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.